Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma live do Vira Vira. Hoje é dia 14 de outubro, quinta-feira, 19h30. Então se você está vendo esse vídeo e não é uma quinta-feira, não é 14 de outubro e não é 19h30, é uma gravação. Então nós estamos aqui para fazer o Vira Vira Elefante. Na última live a gente sorteou o bichinho e o bichinho que saiu para hoje é o elefante. Então vamos lá? Como sempre eu peço um pouquinho de paciência para eu virar essa câmera aqui sem muito estardalhaço, tá bom? Então só um minutinho, a gente já vai ver o elefante aqui. Tá aqui, ó. Esse é o elefantinho vira-vira, né? Que partiu daquele boneco que eu sempre falo, aquele boneco sem graça, né? E aqui ele tá caracterizado de uma elefantinha, na verdade, né? O rabinho. E é esse aqui que nós vamos... Esse não, né? Esse tá montado. É um parecido com esse que a gente vai montar. Eu vou deixar ele aqui. Vamos ver se ele fica em pezinho. Às vezes dá certo, eles ficam em pezinho. Vamos ver se fica. Acho que não vai ficar, não. Deixa lá. Então, mas o que a gente vai montar hoje é esse aqui, que eu já comecei a montar para dar tempo de fazer tudo, né? Então, é um amarelinho, eu já coloquei aqui uma orelha, um pezinho, já bordei aqui as unhas do elefantinho. Então, nós vamos terminar de fazer isso aqui, tá joia? Então, eu vou começar montando aqui pela receita. Então, outro lembrete, essa receita do Vira-Vira Elefantinho, ela está disponível lá na imaginalinha.com.br. Você entra lá em lojinha, receitas, está lá a receita desse amigurumi do elefantinho. Então, aqui na receita, lá na página 7, tem aqui a montagem. Então, eu vou seguir o que está falando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, pela receita, a gente vai começar montando a tromba do elefantinho, que é isso aqui, olha. Deixei ela feita. Aqui eu coloquei já um pouquinho de enchimento, né? É bom não colocar muito, senão fica muito aberto os pontos, né? E acaba ficando feio. Então, eu vou marcar aqui com os alfinetes aonde a gente tem que prender essa tromba. Então, pela receita fala assim, ó, deve estar centralizada e entre a terceira e a nona carreira. Então, vamos contar aqui. Terceira e a nona a partir do pescoço. Então, aqui 1, 2, 3. Pegar um outro alfinete. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa tromba, ela tem que vai estar costurada entre a terceira e a nona carreira, aqui no meio. E eu vou pôr mais um alfinete aqui para marcar o centro do elefantinho. Então, vamos ver aqui, passando por aqui, esse é o centro. Vamos ver se está bem visível que é o centro. Parece que não, né? Vamos de novo, então, aqui. Se vocês virem uma gata xereta passando, não liga não, tá? É a minha gatinha Gigi, que para variar, tá querendo aparecer. Então, vou pegar a tromba. Pegar a tromba, vou centralizar aqui. Entre a terceira e a nona, isso aqui. E vou prender aqui com alguns alfinetes. Então, esse é o lugar que vai ficar a tromba do elefantinho. Então, vamos começar a costurar. Então, eu vou pegar aqui minha agulha de tapeçaria. Colocar o óculos, porque eu não estou enxergando nada e não estou entendendo o que eu não estou enxergando, porque eu estou sem óculos, né? Então, vamos colocar o óculos. E aqui eu vou começar a costurar a tromba. Então, vai ser uma costura invisível. Eu vou pegar aqui um pontinho
aqui embaixo na cabeça e um pontinho aqui na tromba. Tô saindo aqui, vou entrar no ponto seguinte. Aqui eu tô fazendo uma costura invisível, juntando partes de mesma cor. Então, nesse caso, eu tô pegando os pontinhos aqui bem debaixo da tromba para não aparecer a costura. Então, eu peguei um pontinho lá embaixo, eu vou entrar aqui nesse pontinho onde eu saí com a linha, vou voltar aqui e vou para o ponto seguinte. E essa foi minha gata. Gigi, eu vou te dizer que você não está me ajudando. E assim eu vou, olha, sempre eu volto no mesmo ponto da onde eu saí e passo para o ponto seguinte. Vamos empurrar essa fibra ali para dentro, deixa eu tirar aqui o alfinete, empurrar a fibra ali para dentro, né? Pego o pontinho aqui na cabeça, entro no pontinho de onde eu saí e aqui eu vou dando a volta na tromba. Vamos ver se está no lugar certinho, tá. Vou tirar esses alfinetes daqui. E é isso aqui, ó. Estamos dando a volta. Assim como eu fiz no último vira-vira, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a prender as coisas e não sei se vai dar tempo de prender tudo, então eu vou tentar prender o máximo ou pelo menos dar indicação de como fazer para prender. Se vai ter algum acessório, vai ter um lacinho na cabeça, igual aquele cor-de-rosa ali que tem um lacinho. Esse aqui também eu trouxe um lacinho. A receita do lacinho também tá lá junto com a receita do elefantinho, tá? Tá difícil hoje. Então, aqui eu prendi a tromba, eu vou entrar num ponto qualquer aqui e vou sair num ponto qualquer, acho que eu vou sair até ali onde já tem um fiozinho, tá vendo? Esse fiozinho era da orelha, mas acho que eu vou sair aqui. Isso. Então, aqui eu já prendi a tromba. Agora, vamos seguir a receita, não vamos fugir da receita. O que vem agora? Nós vamos costurar as orelhas.
Essa foi a Gigi destruindo tudo. Então agora nós vamos costurar as orelhas, porque a orelha aqui ela é feita em duas partes, né? Tem aqui uma parte cinza e a parte amarela que fica por fora. Então nós vamos costurar essas duas partes e eu vou juntar elas costurando com o amarelo. Então primeiro eu vou arrematar essa linha cinza. Deixa eu explicar por que aconteceu esse pequeno acidente aqui. É que aqui hoje está quente, então os bichinhos aqui, mosquitinhos, ficam voando em volta do refletor e aí minha gatinha não se aguentou e pulou aqui para pegar os bichinhos. Mas fora isso, tá tudo certo. Então aqui eu vou costurar. Se você olhar lá na receita, a última carreira aqui tem o mesmo número de pontos das duas partes, é a mesma receita, né? Então eu vou fazer a costura pegando ponto por ponto. E vou fazer uma costura que é aquela pegando na terceira laçada. Não sei se vocês já conhecem como é feita essa costura. Gatos. Pegando aqui na terceira laçada, porque eu vou unir cores diferentes. Então, quando eu faço isso, ela tem que ficar mais invisível do que ficaria uma costura normal. A terceira laçada é o seguinte, se você olhar aqui o ponto baixo, né, aqui tem o ponto baixo. Vamos ver aqui no amarelinho, que acho que é mais fácil de enxergar. Então, eu tenho aqui um ponto baixo. Se a gente olhar por cima, a gente vai ver duas laçadinhas aqui, como se formasse uma correntinha. Se a gente olhar por trás, você vai ver que tem uma laçada horizontal aqui, ó. Cada pontinho, ele tem uma laçada horizontal que aparece aqui atrás. Deixa eu tentar pegar ela aqui. Essa daqui. Essa é a terceira laçada e é nessa daqui que eu vou pegar para costurar, para não aparecer a linha amarela. Então, primeiro eu vou juntar as duas partes que eu fiz, o direito vai ficar para fora das duas partes e agora eu vou costurar pegando a terceira laçada aqui. Então, eu vou pegar aqui no cinza. Tá? Vou sair naquele ponto de onde eu comecei e aqui eu pulo para o ponto da frente. O amarelo sempre eu vou entrar no ponto, pular para o ponto da frente. Depois aí eu pego aqui o cinza, entro no ponto da onde eu saí e pulo para o ponto da frente. E no cinza eu sempre vou de pontinho em pontinho. Então aqui eu vou pegar a terceira laçada e vou lá para o amarelo. Pulo para o ponto seguinte. De novo aqui. Aqui é difícil de enxergar, gente, vocês não têm noção. Malabarismo que é isso aqui. Terceira laçada. Volto lá no amarelo. Pulo para o ponto da frente. Pego aqui a terceira laçada. Vamos ver como é que tá ficando isso, para ver se vale a pena esse trabalho, né? Olha lá, aqui eu tô juntando duas cores diferentes e não está aparecendo a linha amarela, tá vendo? Então, é sempre trabalhando dessa maneira, na terceira laçada. Então, vamos aqui para o ponto da frente. Pego aqui.
isso aqui porque ele fica embaçando. O elefante saiu dali porque ele está desfocando aqui a lente, tá? E assim nós vamos ponto a ponto, a gente vai dando a volta e costurando. Então, para quem está entrando agora, eu estou fazendo uma costura aqui, juntando duas partes feitas de cores diferentes. E para fazer essa costura invisível, eu estou usando a terceira laçada. Então, a terceira laçada é essa laçadinha horizontal que aparece aqui no ponto baixo. A gente tem as duas laçadas que a gente vê por cima, que é como se fosse uma correntinha, e aí tem uma laçada horizontal aqui atrás, que é a terceira laçada. E é essa daqui que eu estou usando para fazer a costura, para não ficar aparente a linha amarela que eu estou usando aqui. E sempre assim, eu saí num ponto lá, pego aqui o ponto cinza, entro aonde eu saí e pulo para o ponto da frente. Então, aqui continuando. Acho que eu podia já ter deixado meio costurado isso daqui, né, gente? Pra vocês não terem que ficar me olhando fazer ponto por ponto aqui. Prometo que no próximo, se tiver uma costura tão comprida assim, eu já deixo metade pronta, tá bom? Mas é isso aqui, olha. Então, aqui eu vou terminar toda essa costura e prender no elefantinho. Para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo e vocês me vendo fazer essa costura interminável, eu já vou dizer aqui o que eu vou fazer depois de terminada. Então, aqui é o seguinte, quando eu terminar de costurar tudo isso aqui, eu vou fazer uma pequena dobrinha,
aqui, e vou dar uns pontinhos aqui com a linha cinza, que é para dar esse efeito aqui da orelhinha, ó. Então, aqui por dentro tem uns pontinhos em cinza que eu vou fazer aqui, e isso aqui eu vou costurar na cabeça do elefantinho. Então, isso vai vir aqui. E como que a gente vai fazer para costurar, localizar a orelhinha? Eu vou parar de costurar a orelhinha, daí se der tempo eu volto. Então, a gente vai marcar aqui o centro da cabeça. Aqui, como eu já tinha costurado uma orelhinha, aqui, então eu tô marcando aqui o centro da cabeça e esse mesmo número de pontos que eu deixei do centro até a orelhinha, eu vou deixar para o lado de cá. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Vamos contar para o lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. E é aqui que vai ficar a outra orelhinha. Então, eu vou costurar aqui e vou prender ela aqui. Deixa eu pegar uns alfinetões que fica mais fácil de prender. É isso aqui, olha. Tá? Então, eu vou abandonar um pouquinho essa orelhinha pra gente ir adiante. Daí, se sobrar tempo, eu volto aqui e a gente continua a costura dessa orelha. Então, o próximo ponto aqui que eu vou fazer é, deixa eu ver, costurar o rabinho. O rabinho, ele é bem simples de fazer, nada mais é do que uma correntinha. Aqui eu fiz uma correntinha com 4 fios. Então, isso aqui é o rabinho do elefante. Eu vou prender ele aqui atrás e ele fica na 6ª carreira a partir aqui do meio, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ficar aqui. Então, eu vou prender ele com um alfinete aqui e a gente vai costurar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o ponto que ele vai ficar costurado. Então, eu vou pegar essas linhas aqui, vou abrir elas para poder costurar o rabinho. Olha. Então, aqui eu vou entrar nesse ponto onde está o alfinete e vou sair aqui num ponto qualquer com a outra linha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, entrar aqui e sair para o lado de cá. Aqui eu já vou deixar o rabinho mais ou menos fixo, só para eu poder tirar esse alfinete aqui. Então, essa é a posição dele. E esses 2 fios aqui eu vou usar realmente para costurar o rabinho, porque se a gente simplesmente entrar ali e der um nó lá atrás, ele solta. Então, aqui sim, eu vou pegar um pontinho, que é uma costura bem simples, é só prender mesmo ele aqui, porque ele não tem nada para costurar, né? Então, eu vou prender ele aqui. Aqui eu vou entrar e vou sair ali no primeiro fio. Tem que ser, aqui é importante sair exatamente no mesmo ponto onde saiu o fio.
Senão depois a gente não consegue esconder esses fios. E aqui outra ponta, né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou dar uns pontinhos aqui para firmar bem esse rabinho. Nem precisa tanto ponto, que eu já prendi, né? E vou sair lá onde tá o outro fio. Aqui a gente vai dar um nozinho simples, um nó cego. Vamos cortar essa ponta. Deixa um espacinho aqui, que se a linha correr, não desmancha o nó. Aqui também. E a gente agora entra aqui e esconde esse nozinho. Esconde um, esconde o outro. Tá preso o rabinho. E aqui a gente vai dar um aperto, né? E vamos cortar esse excesso de linha aqui. Deixar só uns fiapinhos aqui na ponta. Tá pronto o rabinho do elefante. Não vou enrolar muito, porque afinal de contas é rabo de elefante, não é de porquinho. Então, ok, rabinho tá preso. Próxima coisa que nós vamos fazer aqui, bordar o umbigo. E com detalhe, eu vou fazer o umbigo afundadinho. Como que a gente faz isso? Então, aqui eu vou pegar a linha cinza que eu usei para fazer os detalhes do elefantinho. Cortar aqui um pedaço dessa linha. E vamos lá, começar a fazer esse umbigo. Primeira coisa, nós vamos marcar onde fica o umbigo. Então, aqui eu vou pegar o alfinetão e lá vamos nós. O umbigo, a gente vai colocar ele entre a 8ª e a 9ª carreira, contando aqui a partir do entre pernas que eu falo, né? Então, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ficar aqui, olha. E centralizado, claro, né? Centralizado. Parece que meu elefante está meio torto. Vamos ver isso de novo. Aqui. É isso. Tá ali, ó. Então, agora eu vou fazer esse afundadinho. E como que eu vou fazer isso? Esse afundadinho a gente faz assim, olha. A gente entra aqui por trás do elefante, mais ou menos na mesma direção do umbigo, só que do lado de trás, tira a patinha daí. Aqui assim, tá? Então, eu vou entrar por aqui e vou sair ali aonde está o alfinete. Isso. Sair ali. Vou deixar aqui, eu vou puxar a linha e vou deixar um pedaço aqui para trás. Vou passar aqui um pontinho do lado e vou sair no mesmo lugar aqui que eu entrei. Então, aqui, aqui. Tá vendo ali que tá um bordadinho, mas ele vai sumir. E eu vou explicar por quê. Eu vou cortar aqui a linha. E agora eu vou puxar essa linha. Quando eu puxo a linha, ele afunda aqui, olha. Ele afunda. Quanto mais você puxa, mais ele afunda. Então, assim, cuidado para não deformar a peça, né? Só puxa o suficiente para ele fazer essa covinha. E aí, aqui atrás, você vai dar um nó. Vou puxar aqui para amarrar. Você dá um nozinho. Também a gente vai cortar. Vai
esconder esse nó. E o que vai segurar esse afundadinho é o próprio enchimento. O enchimento que está aí dentro é que vai segurar ele para ficar essa covinha. E para fazer o bordadinho, eu não preciso entrar lá por trás, eu posso entrar por aqui, ó. Porque ele só tem que ficar a linha aparente, né? Então, eu vou entrar aqui, vou pegar os mesmos pontinhos. Aqui eu vou fazer assim, para não deformar a covinha. Solta. Entro aqui de novo. E saio lá. Aqui eu vou dar um nozinho, não preciso puxar, que aqui eu só tô marcando o umbigo. Você também pode fazer aquele umbigo saltadinho, ao invés de fazer ele afundadinho, fazer um bordado mais cheinho e fazer ele ficar saltado. Vamos esconder esse nó. Tá aí o umbigo dele, tá? Tirar esses fiozinhos daqui. O que mais que nós vamos fazer aqui? O pezinho. Então, aqui tá a planta do pé. A planta do pé, deixa eu enrolar essa linha aqui no meio. Eu vou centralizar ela aqui. Prender com o alfinete. Importante, né? Na costura de amigurumi, assim, não precisa ter dó, não. Coloca quantos alfinetes você achar necessário. Que o importante é que não saia do lugar enquanto você está costurando. Aqui nós vamos costurar a plantinha do pé do elefantinho. Então, aqui também é uma costura invisível. Diferente dessa daqui, que a gente uniu duas partes, aqui eu estou costurando uma parte cinza na parte amarela. Então, é uma costura invisível, mais simples que aquela ali. Eu vou pegar aqui um ponto no pezinho, um ponto na planta do pé. E pulo para o ponto da frente. E vou dando essa volta aqui. Pego um pontinho ali. Entro naquele ponto da onde eu saí e pulo para o ponto da frente. Algumas pessoas falam que tem assim uma dificuldade em costura. E eu sempre falo assim, que eu acredito 100%, porque eu sou péssima em costura. Pior que costura para mim é bordado. Mas assim, a gente vai fazendo, vai errando, vai fazendo de novo, vai treinando, vai errando, faz tudo de novo, desmancha, até que uma hora sai. No nosso papo de amigurumeira, não sei se foi no primeiro ou no segundo, que a gente estava falando sobre isso, sobre costuras. A gente vai falar sobre isso agora. E no próximo sábado, no papo de amigurumeira, aí sim, esse vai ser especial sobre costuras. Esse que eu falei que a gente citou, eu estava contando algumas coisas sobre receitas, especialmente algumas receitas que não trazem instrução de montagem, que é muito importante, né? A gente faz o amigurumi e aí não tem a parte explicando como é que monta. E aí você fica perdido, afinal, como é que faz isso? Daí que veio esse assunto. Aqui eu tô dando a volta na plantinha do pé, tirar esse outro alfinete daqui.
Aqui eu já tô terminando de costurar, mais ou menos, né? Falta um pedacinho. Na patinha nós vamos bordar as unhas do elefantinho. No final dessa live de hoje, nós vamos sortear qual vai ser o próximo bichinho. E tem uma novidade, tem um bichinho novo na série aqui. Vamos ver se ele sai. Opa, último pontinho. Vamos pegar lá, que ele não quer que eu pegue ele, mas eu vou pegar aqui. Entro aqui. E vou esconder esse fio. Vou entrar aqui. Aqui por dentro tem um acetato, lembra? Por isso que ele tá um pouquinho mais difícil de entrar a agulha. Tem um acetato aqui. Aí. Esse fio eu vou deixar aqui, depois eu dou um fim nele. Agora nós vamos bordar as unhas do elefantinho. E as unhas, até eu dou uma dica interessante para a gente marcar as unhas ali na receita. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui alguns alfinetes. Primeira coisa, a gente vai marcar o centro dessa patinha, aqui pela frente, tá? Então, eu vou pôr aqui um alfinete aqui na terceira carreira, marcando o centro da patinha. Aí agora, para o lado de dentro, eu vou marcar 2 pontinhos, é isso aqui. Então, aqui eu tenho uma unhinha. Daí, vou pegar mais alfinete. Depois eu pulo aqui um pontinho para o lado. Então, eu pulo um ponto para o lado. E marco mais 2 pontinhos. 1, 2. Então, aqui eu já tenho uma unha, 2 unhas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pulo aqui um para o lado. E pulo mais 2 para o lado. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, eu venho para cá, para dentro, né, da perna. Pulo 1. Tirar aqui para enxergar o ponto. Pulo 1 aqui. Mais um alfinete e pulo mais 2. Então, aqui está o espaço das 4 unhas. A gente vai começar a bordar e se ficar muito longe esse espaço, a gente diminui. É só para a gente não se perder. Estava aqui o fio. Não se perder. Então, vamos lá. Eu vou vir por um ponto qualquer aqui. E vou sair aqui no primeiro alfinete que eu coloquei. Aí. Deixar um fio ali. E aqui eu vou pegar bem perto da plantinha do pé e vou voltar lá. Opa, bati aqui na câmera. De novo, venho aqui pertinho da planta do pé, passo um pouquinho pro lado. As bordadeiras que me desculpem. Deixa eu tirar esse alfinete daqui.
E aqui eu já vou passar pro alfinetinho aqui. Tira esse. Aqui não ficou legal não, hein? Vou arrumar isso. Deixar ali mesmo. Aqui, e vou passar aqui pro alfinetinho do lado. E assim eu vou bordando as unhas do elefantinho. Então, todas as unhas vão ter 3 carreirinhas de altura e 2 pontinhos de largura. Aqui de novo. Não ficou legal. Gente, eu vou dizer que, olha, bordar dessa maneira aqui fica complicadíssimo. Deixa eu puxar aqui o fio certinho. Ficou muito próximo, né? Então, vamos fazer de novo. E aqui eu vou lá para outra. E assim eu vou bordando, né? Bordei duas unhas e continuo bordando aqui, sempre dentro da marcação desses alfinetes, até formar as 4 unhas. Como nesse aqui, tá? Então, vou deixar aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo com isso. E vou bordar os olhinhos agora. Aí depois eu volto terminando tudo. Só pra gente não deixar nada incompleto, sem ver. Então, vou pegar aqui a linha preta para fazer os olhos. Essa linha que eu tô usando aqui é a linha Camila Fashion. E a linha amarela que eu usei, que é essa daqui, é a linha Anne. E por que que eu misturei essas linhas? Porque eu comecei a usar a linha Camila Fashion e eu achei ela muito gostosa de trabalhar. Então, como eu tinha feito o corpinho já na Anne, eu resolvi finalizar na Camila. Então, os olhinhos a gente vai de novo centralizar aqui a cabeça do elefantinho.
que é aqui, esse é o centro. E nós vamos contar aqui 10 carreiras a partir do pescoço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa carreira aqui, entre a 10ª e a 11ª, é onde eu vou bordar os olhinhos. Então, eu vou puxar esse meu alfinete que está marcando o centro, eu vou puxar para essa carreira. Então, é isso aqui. Aqui está o centro, está meio alto, né? Então, vamos fazer uma carreira abaixo, entre a 9ª e a 10ª, tá bom? Aqui vai ser o centro dos olhos. A partir desse centro aqui, olha, eu tô pondo entre 2 pontos, eu vou contar 2 pontinhos para cada lado. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2. Vou pôr um alfinete aqui. Tirar aquele ali. 1, 2, vou pôr outro alfinetinho aqui. Isso aqui tá marcando o cantinho dos olhos. E aqui eu vou contar 1, deixa eu puxar aqui, 1, 2, 3, 4. Vou pegar mais um aqui. Vamos puxar aqui para poder contar. 1, 2, 3, 4. Esse é o tamanho do meu olhinho. Vou tirar aqui. Aqui tá os olhinhos. Então, vamos ver como que é que vai ficar esse bordado. Eu vou entrar aqui por um ponto qualquer na cabeça e vou sair aqui no primeiro alfinetinho. Deixa um pedaço lá atrás. Saí aqui no primeiro. Agora, eu vou entrar com a agulha aqui no segundo alfinetinho, esse aqui, e vou sair no meio desses 4 pontos, mais na carreira de baixo. Isso aqui. Vou tirar esse alfinete também. Isso aqui. Vou passar minha agulha por baixo, aqui, vou entrar exatamente, aqui tem que cuidar para não ficar muito puxado, aí tem que ficar arredondadinho. Vou entrar com a agulha exatamente nesse ponto aqui, vou sair lá no outro alfinetinho. Desde que o alfinetinho esteja entre 2 pontos. Isso. A linha, como sempre, fazendo complôs. Vou aqui puxar um pouquinho. Vamos puxar para lá, puxar para cá, para ficar redondinho. Puxar aqui, isso. Aqui eu vou entrar no segundo alfinetinho, que é esse aqui. E vou sair na carreira de baixo, no meio dos 4 pontinhos. Eu vou passar aqui por baixo. Vou entrar nesse pontinho e vou sair lá onde eu comecei. De novo, cuidando para não repuxar o ponto. Isso. Aqui eu vou dar um nozinho. Quem preferir pode colocar o olhinho com trava de segurança. Eu prefiro fazer bordadinho, mas se você quiser, na outra live, a da raposinha, eu fiz a raposinha com olhinho com trava de segurança. Se for fazer isso, você já tem que prever antes de terminar a cabeça. Então, lá pela 9ª carreira, se não me engano, a gente coloca o olhinho aqui. Onde eu pus a agulha? Gente, aqui. Fugiu a minha agulha? Não. Pois é, fugiu. Deixa eu pegar outra.
a gente some com essa ponta. Pronto. Tá aí o olhinho bordado. Achei a outra agulha. Vou tirar tudo isso daqui. Tá aqui o olhinho bordado. Agora, o que falta aqui é só colocar o lacinho. Que é colocado aqui. Então, esse lacinho é bem simples. Olha, na receita, tá vendo? Ele é só uma pecinha, um ovalzinho aqui. Aqui eu vou pegar e vou formar o lacinho. Essa linha que tá sobrando aqui, eu vou cortar ela, porque quando eu comecei a fazer esse ovalzinho, como que eu faço? Eu faço a correntinha e aí eu começo a fazer o ponto baixo pegando primeiro eu faço a correntinha e venho fazendo ponto baixo. Quando eu volto pelo outro lado da correntinha, eu vou pegando essa linha. Então ela já está presa aqui dentro. Eu posso cortar ela que ela não vai desmanchar. Aqui eu vou andar com essa linha até o meio do lacinho, até o meio dessa parte oval aqui. Até aqui. Um pouquinho mais aqui. Esse é o meio. Aqui eu vou achatar isso. E vou criar o lacinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou fazer o seguinte, passar uma costurinha aqui no meio dos pontos. Vamos dar uma voltinha, outra voltinha. Entrar aqui. E assim a gente tem um lacinho bem simplesinho. Ah, mas está simples demais, eu queria colocar alguma coisa aqui no meio. Você pode colocar uma miçanga aqui no meio, você pode colocar um paetê, pode colocar qualquer coisa, um botãozinho, né? Eu vou deixar o lacinho assim mesmo. E vou prender ele aqui, ó. Vamos ver o outro elefantinho, o nosso exemplo. Ele estava com o lacinho do lado direito, esquerdo. Cara, eu tenho um problema com lados esquerdo. Então, esse aqui eu vou colocar... Direito. Esse aqui estava do lado direito? Esquerdo. Direito. Ah, que seja. Vou pôr do lado contrário e pronto. Gente, não se assuste, eu tenho um problema seríssimo com lados. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca sei qual é a direita e qual é a esquerda. Não vou nem perder tempo tentando explicar isso, que eu não vou conseguir. Estão rindo de mim aqui, só para vocês saberem. Não, isso que a pessoa se formou em engenharia, aquela coisa toda, não consegue diferenciar o lado direito do esquerdo. Isso é um problema sério, viu? Então, aqui eu estou prendendo o meu lacinho. Meu não, né? Da elefantinha aqui. Pronto. Vamos entrar aqui na cabeça da elefantinha. E eu vou até fazer uma coisa, eu vou sair aqui, ó. Nesse ponto aqui. Tá aí o lacinho dela. Oh, que fofo.
Então, teoricamente, ela estaria pronta se eu tivesse terminado de costurar a orelha, se eu tivesse terminado de bordar as unhas. Deixa eu ver que horas são, nós temos tempo ainda? 3 minutos. 3 minutos, oh meu Deus, não vai dar tempo, gente. Mas olha, então vamos revisar o que nós vimos aqui. Começamos vendo como juntar as duas partes da orelha. E essas duas partes, uma parte é cinza, a outra parte é amarela. Então, a gente costurou essas duas partes aqui usando a terceira laçada. A terceira laçada, revisando aqui, para quem não pegou, o ponto baixo, quando a gente olha ele por cima, ele tem essas duas laçadinhas aqui, que formam um desenho de uma correntinha, tá vendo? Quando a gente olha aqui por trás, vamos tentar ver aqui na parte amarela. Então, aqui a gente tem a correntinha, nossa, e quando a gente olha por trás, tem aqui uma laçadinha paralela, que é a terceira laçada. Quando a gente costura duas cores diferentes, eu uso a terceira laçada porque daí a costura fica totalmente invisível. Acho que é o meu celular que está focando loucamente, então está perdendo foco. Vou tentar me mexer menos. Então eu uso aqui a terceira laçada. Nossa, tá horrível, né? A terceira laçada para ficar uma costura invisível. Quando a gente olha isso aqui, ó, aqui tá costurado, mas você não vê a linha. Eu estava costurando com a linha amarela. Depois disso, eu falei o seguinte, quando eu terminar de costurar, eu vou aqui fazer uma pequena preguinha, costurar aqui dentro alguns pontinhos, alguns mesmo, uns 4 ou 5 pontinhos no máximo com a linha cinza, para dar esse efeito aqui, igual da outra orelhinha ali, ó, tá? E essa orelhinha, com essa preguinha, eu vou prender aqui. Sim, tudo isso está escrito na receita. Na receita está bem certinho. Então, aqui eu vou prender a outra orelhinha. E aqui, como é uma costura de uma orelhinha amarela na cabeça amarela, é a costura invisível normal que a gente sempre faz, sem muitos detalhes. O que ficou incompleto ainda? As unhas da minha elefantinha. Coitadinha, ficou com só 2 unhas num pé. Então, aqui a gente marcou com alfinetes, aqui, aonde seria o bordadinho das unhas, e terminaria aqui as unhas. Fora isso, nós vimos como fazer esse afundadinho, que é quando eu entro com a linha pelo lado contrário, passo num pontinho, puxo a linha, e daí forma uma covinha aqui, eu dou um nozinho, escondo o nozinho e depois eu entro com a linha, no caso eu estou usando cinza, eu entro com a linha cinza em qualquer ponto aqui por perto só para bordar um umbigo para ficar marcadinho ali. E o resto a gente viu, né? Bordamos os olhinhos. Se você quiser, você pode usar olhinho com trava de segurança. Vamos dar uma enroladinha nessa tromba. Vamos. Pronto, tá aí. Tá aqui a elefantinha, ela e sua irmãzinha cor-de-rosa. Mostra o vira-vira. Eita. É só um pouquinho que eu tô buscando aqui. Ah, tá. Então, esse aqui é o vira-vira caracterizado de elefantinho. E a origem dele é esse bonequinho aqui, que é o vira-vira original, que eu fiz na cor nude, que é para, né, para vocês verem. O corpinho é o mesmo, é um bonequinho que foi ideal para isso. Por não ter costura, é essa a grande vantagem, não tem costura. E com isso os bracinhos ficam na mesma altura, a cabeça fica presa e firme, né? Então esse é o vira-vira original.
e ele se transforma em qualquer outro bichinho. Hoje a gente viu o elefantinho e agora chegou a hora da gente sortear o próximo vira-vira. Então tá aqui, olha, tá aqui dentro os papeizinhos que a Thalita escreveu o nome dos bichinhos e eu vou aqui pegar um qualquer que vai ser, vem aqui então, que vai ser o próximo vira-vira. Vamos ver o que saiu aqui? Unicórnio, olha só! O unicórnio, que foi justamente o último vira-vira que eu fiz, que eu criei, foi o unicórnio. Então, na próxima quinta-feira, dia 21 de outubro, nós vamos ter aqui um vira-vira horroroso como esse se transformar num lindo unicórnio. Vamos ver se vai ficar lindo mesmo, né? Então, voltando, só lembrando, a receita do vira-vira elefantinho está em imaginalinha.com.br e a receita do unicórnio eu vou disponibilizar semana que vem, talvez na quinta-feira mesmo, de manhã, para você poder baixar e ir acompanhando aqui com a gente. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até agora. Um beijo a todas e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.